Audio Jungle. Olá pessoal, me chamo Josimar e falaremos sobre o Microsoft Teams. A equipe será integrada por mim, pelo Alessio, Jorlan, Kelvin e Vinícius. Abordaremos esse tema principalmente do ponto de vista da matéria de compiladores. E por fim, falaremos sobre esse tema levando em conta as redes, que é o nosso principal ponto. O nosso objetivo é mostrar as diferentes formas de colaborar, comunicar, compartilhar e até desenvolver para o Microsoft Teams. Então vamos lá, uma pequena introdução. Microsoft Teams e compiladores, né? O que é compilar? É o processo de traduzir um código de alto nível para um código de baixo nível. Sendo assim, após a validação do código escrito em alto nível pela IDE, o Ambiente Integral de Desenvolvimento, é preciso gerar o código equivalente que será efetivamente executado pelos processadores. Esse é o código final ou código objeto, assembly. Esse código final pode ser gerado de duas formas, otimizado ou não otimizado. Podemos querer otimizar esse código de acordo com determinado objetivo, seja ele minimizar o tempo de execução, diminuir o tamanho em memória, ou também diminuir a carga enérgica do código a fim de atender aos conceitos da Green IT, que visa a adoção de ações ecologicamente corretas na tecnologia. Essas otimizações podem ser feitas de três formas. Localmente, analisando-se os padrões em pequenos trechos de código. No nível intermediário, analisando as funções e as classes. E no nível global, que faz a relação entre todas as partes do programa. Quanto maior o nível, tendo referência ao menor o local e maior o global, mais alterado será o código, e menos idêntico ao código fonte gerador esse será. O desenvolvimento do Microsoft Teams. O Microsoft Teams foi escrito utilizando uma série de linguagens e frameworks. São eles o Angular, o TypeScript, o JavaScript e o .NET. O Angular foi escrito em TypeScript e atualmente é mantido pelo Google. O framework de código aberto é principalmente utilizado para a construção de aplicativos para o web que se baseiam em uma única página dinâmica. O TypeScript é uma linguagem de código aberto escrito pela Microsoft como um superset do JavaScript. Essa é compilada e permite a utilização de uma série de recursos adicionais para facilitar o desenvolvimento quando comparado ao JavaScript. O JavaScript permite implementar itens complexos em páginas web. Ele não precisa ser compilado, interpretado. Porém, o JavaScript foi criado para ser gerado poucas linhas de código. Centenas, no caso, não códigos muito extensos. O .NET foi criado pela Microsoft e é compilado, além de ser orientado a objetos. O Microsoft Teams também utiliza o Node.js, que se trata de um ambiente de execução JavaScript, só que do lado do servidor. Sua principal vantagem é ser capaz de responder diversas requisições utilizando uma única thread, sem bloquear a entrada de mais requisições. Com isso, finalizo uma breve introdução sobre compiladores e como o Microsoft Teams foi gerado, e o Kelvin dará andamento à apresentação falando um pouco mais sobre as funcionalidades do Microsoft Teams. Olá a todos. Olá, me chamo Kelvin e hoje eu vou falar um pouco sobre TypeScript. A linguagem TypeScript surge como um superset, do JavaScript, adicionando a estas funcionalidades que nativamente são disponíveis ou requerem grandes esforços para utilização, como tipagem de dados e orientação a objetos. Conhecendo essa nova opção, aplicações, atuando na validação de formulários e composição de elementos da interface, atualmente temos iniciativas que levam essas linguagens a representar a parte principal dos aplicativos mobile, seria a interface das aplicações mobile hoje em dia, em frameworks e desenvolvimentos híbridos. Como hoje o Apache e o Code. Quando compilamos uma classe Java, por exemplo, você precisa fazer nenhuma alocação de registro ou inning, ou qualquer outra coisa do compilador tradicional.
O DIT é uma ferramenta que ela facilita, né? Ela fará isso para você, tipo, no final da sua compilação, mas apenas para... Então, o que seriam esses compiladores DIT? Compiladores DIT ou trade-offs são geralmente em torno do tempo de execução, né, do versus tempo de desenvolvimento. Um DIT leva muito mais tempo para ser desenvolvido, mas um interpretado e muito mais lento durante a execução. Em muitos casos, como script e sites de pequeno porte, de pequeno a médio porte, o programador, e dessa forma entra as linguagens híbridas. O compilador ele tem o papel de converter o código-fonte em um código chamado de bytecode, que é uma linguagem de baixo nível. Um exemplo desse comportamento é o do compilador de linguagem Java, que em vez de gerar um código máquina hospedeiro, tipo um código fixo, tá? Onde você executa. Dentre esses processos de compilação, é composto de análise e síntese. A análise tem como objetivo entender o código-fonte e representá-lo em uma estrutura intermediária. A síntese constrói o código-objeto e a partir dessa representação intermediária. A análise pode ser subdividida ainda em análise léxica, análise sintática e análise semântica. E a geração de código intermediário é também conhecida como front-end. A síntese pode ter mais variações em um compilador a outro, podendo ser compostas. Vamos falar um pouco sobre os 3 tipos de análise: análise léxica, análise sintática e análise semântica. A análise léxica é a primeira fase do compilador. A função do analisador léxico também é denominar o scanner e ler o código-fonte, caractere a caractere, buscando a separação e a identificação dos elementos componentes do programa. Análise sintática ou análise gramatical é o processo de se determinar se uma cadeia de símbolos léxicos podem ser geradas por uma gramática. O analisador sintático é o kernel do compilador, responsável por verificar os símbolos contidos no programa-fonte formam um programa válido ou não. No caso de analisadores, análise semântica. As análises léxica e sintática não são preocupadas com o significado ou semântica dos programas que eles processam. O papel do analisador semântico é prover métodos pelos quais as estruturas construídas pelo analisador sintático possam ser avaliadas ou executadas. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alessio. Node.js trata-se de um software de código aberto, runtime, ou tempo de execução, de JavaScript, que executa código de JavaScript a nível back-end e front-end, dependendo apenas das bibliotecas e dos frameworks usados para esse mesmo fim. Node.js não é uma linguagem de programação. Você programa utilizando a linguagem de JavaScript, a mesma usada há décadas nas aplicações web. JavaScript é uma linguagem de script interpretada. Embora seu uso com Node.js guarde semelhança com linguagens compiladas, faz etapas de pré-compilação e otimização antes do código entrar em operação. Node.js é um ambiente de tempo de execução JavaScript que atinge baixa latência em alto rendimento ao adotar uma abordagem sem bloqueio para atender às solicitações. Em outras palavras, o Node.js não perde tempo esperando o retorno das solicitações. Node.js usa análise léxica ou tokenização. É um processo de converter uma sequência de caracteres em uma sequência de símbolos, chamados símbolos léxicos ou lexical ou tokens. São strings com um significado. Um programa que realiza análise lexical pode ser denominado léxico. Um léxico geralmente é combinado com um analisador que junto analisa sintaxe da linguagem de programação, página web ou programas e assim por diante. Primeiro estado de análise. A primeira etapa lê a entrada de caracteres, um a cada vez, mudando o estado em que os caracteres se encontram. Quando o analisador encontra um caractere que ele não identifica como correto, ele o chama de estado morto. Então ele volta à última análise que foi aceita e assim tem o tipo
de comprimento do léxico válido. O léxico, entretanto, é uma única lista de caracteres conhecidas a ser um tipo correto. Para construir um símbolo, o analisador léxico necessita de um segundo estado. Segundo estado de análise, nessa etapa são repassados os caracteres do léxico para produzir um valor. O tipo do léxico combinado com o seu valor é o que adequadamente constitui um símbolo, que pode ser dado a um passe. Alguns símbolos, tais como um parêntese, não têm valores, então a função de análise não pode retornar nada. Node.js não é um framework JavaScript, ele está mais para uma plataforma de aplicação, na qual você escreve seus programas com JavaScript, que será compilado, otimizado e interpretado pela máquina virtual. Esse VM é a mesma que o Google utiliza para executar JavaScript no seu browser Chrome. Interpretação versus compilação. Primeiro vamos entender a diferença entre interpretação e compilação. A interpretação tem como objetivo transformar o código de uma linguagem em uma linguagem de máquina, para assim ser executada. Podemos dizer que é feita uma tradução do código. Já a linguagem compilada é lida diretamente do seu código-fonte, executada por meio de um compilador. Apesar da linha tênue entre os dois conceitos, as linguagens compiladas acabam sendo mais rapidamente executadas pelas ausências das etapas de tradução. Processamentos síncrono e assíncrono. Precisamos entender esses dois conceitos. O processamento síncrono é aquele que acontece em sequência ordenada, seguindo uma fila. E o processamento síncrono só começa após o total ser concluído. Isso acontece nos navegadores que fazem o carregamento dos arquivos e o recurso de forma ordenada, onde um carregamento só começa após o outro ter sido concluído. Já o processamento assíncrono é quando os processos são executados ao mesmo tempo, sem nada que impeça que o outro comece, quando o que foi iniciado anteriormente termine. Assim, o processo pode iniciar mesmo que o outro esteja em execução. Isso acontece muito no envio de mensagens ou e-mails. Podemos enviar uma mensagem, porém a mesma ainda não tenha chegado ao seu destino. E mesmo assim, podemos já criar e mandar outras mensagens. O Node.js usa o processamento assíncrono e de tempo de execução, ou runtime, e de análise léxica. Bom, para termos acesso ao Microsoft Teams, o usuário deve ter uma conta corporativa ou estudantil com acesso ao Office 365. A Microsoft, no período de quarentena, distribuiu licenças gratuitas para o pessoal estar utilizando, realizando testes e enfim. Essa licença é chamada de Teams Exploratory, traduzindo fica o Teams Exploratório, assim todos possam ter o acesso livre. Essa licença ela é feita a cobrança por aniversário dos dias. Então, por exemplo, se você fez a aquisição em janeiro, você vai ter o prazo aí de 3 meses, de janeiro a março, para estar utilizando. Claro que isso vai variar de empresa para empresa e, enfim, de usuário para usuário. Alguns pré-requisitos básicos para a utilização. O Teams exige que o usuário tenha uma conexão segura com a internet e acessos aos servidores Office. Os principais protocolos de comunicação para acesso ao Microsoft Teams são o TCP e o DP, junto com o HTTPS. Eles utilizam a porta 443, porta 80 e porta 3478, podendo ir até a 3480. Um dos protocolos importantes na utilização do Teams é o RTP. Ele utiliza a porta 5004 oficial, mas algumas marcas como VLC e Apple utilizam outras portas não oficiais para a utilização do protocolo. Como o Teams é uma aplicação em tempo real, o RTP está presente, como por exemplo nos vídeos de conferência e a voz sobre IP. Ele funciona na camada de transporte do modelo OSI e define como é feita a entrega de dados. Ele também pode ser confundido como um protocolo de camada de aplicação, porque ele funciona no espaço do usuário, e está vinculado diretamente
no aplicativo, aí no nosso caso do Teams, que eu vou estar demonstrando mais na frente. Em tempo, temos o HTTPS, outro aplicativo muito utilizado, também vou mostrar a importância dele. Ele mantém a nossa conexão segura e criptografada, assim mantendo a integridade dos dados e que nenhum hacker tenha acesso enquanto você estiver utilizando a plataforma. Para ter uma boa experiência com o Teams, é aconselhável que você tenha uma velocidade de internet superior a 2 MB. Assim, o usuário consegue realizar chamadas em grupo, né, com uma boa conexão, evitando assim os cortes e ruídos, enfim, a perda de informação durante a reunião, e assim aumentando a satisfação com a utilização do programa. Bom, vocês podem ver minha tela, eu vou estar dando um exemplo do HTTPS. Aqui, se eu abrir uma nova aba e já colar, vocês podem reparar que eu tenho HTTPS, né, //Teams. Quando eu dou um Enter, ele me redireciona para dentro do Teams, né? Aqui temos o cadeado, ele informa que a conexão é segura, e aqui temos um certificado válido emitido pela própria Microsoft. Esse é o painel principal do Teams. Aqui nós temos esses pontinhos. Ao clicar nele, ele dá todos os aplicativos do Microsoft Office. Aqui na minha conta eu tenho o Outlook, tenho o OneDrive, tenho o Word, enfim. Tenho o Yammer, SharePoint, enfim. Aqui temos atividade, onde o pessoal vai estar reagindo a alguma mensagem, alguma postagem que você fez. Aqui eu tenho algumas. Temos a parte de chat, onde você pode ter uma conversa em grupo ou você pode ter uma conversa individual. As equipes, onde você pode montar as equipes, né, propriamente dito. Então você pode separar como financeiro, sistemas e processos, a parte de jurídica, enfim, da sua empresa. Em calendário, conseguimos marcar as nossas reuniões, assim não ficamos perdidos. Então aqui eu tenho o mês de novembro, eu posso ver as datas, né? Chamadas. As chamadas você pode ligar diretamente para um usuário, enfim, para algum contato seu. Geralmente eu não tenho chamadas, nem tantas chamadas assim. Né? Não utilizo muito para reunião, mas o pessoal que faz, né, questão financeira, por exemplo, lá na empresa utiliza muito. Aqui a gente tem os arquivos. Os arquivos você pode compartilhar com as equipes e ele salva esses arquivos no SharePoint, lá você pode ter o acesso. Aqui os aplicativos, ele vai te mostrar todo o pacote Office, né? Enfim, aqui alguns, por exemplo, temos o Power BI e o YouTube que você pode aplicar dentro das suas equipes, né? Temos até o Trello, que não faz parte do Office 365, mas que você também consegue integrar aí dentro do time. Meu nome é Vinícius. Hoje eu vou falar um pouco sobre como criar um chatbot no Microsoft Teams. Primeiramente você vai precisar desse App Studio. Você consegue pegar ele nos aplicativos aqui do Microsoft Teams. É só você procurar e clicar em adicionar. Aqui você vai ter um Manifest Editor, onde você vai poder criar um novo app. Aqui você pode colocar um nome de um aplicativo, por exemplo, sei lá, Covid-19. Aqui você só precisa colocar um full name para ele. Esse Apple ID é uma identificação pessoal, né, pro Teams identificar você, então você pode dar um gerate aqui e pegar ele. Aí o que acontece? Aqui você precisa de um package name. Aqui podemos usar um próprio, como que ele está dando um exemplo aqui, só que ponto Covid-19. Aqui seria a versão, a gente vai estar na primeira versão.
Um pouco de description, né? Seria um chatbot. Para melhores práticas. Aqui seria uma short description, né? Então, chatbot Covid-19. E a description, melhores práticas para combater o Covid-19. Aqui é o nome do desenvolvedor, que seria eu, Vinícius Frati. E aqui um website, né? Eu vou colocar o website do meu blog. Aqui é uma identificação da sua partner, né? Seria da sua empresa. Como a gente não tem empresa, eu vou colocar a identificação da minha aqui. Só para continuar os testes, né? Aqui seria algum lugar que você precisaria colocar para assinar os termos de responsabilidade. Como não temos, vamos colocar esses daqui. Aqui seria para você personalizar a aparência do seu chatbot, que seria essa partezinha aqui, né? A esquerda acima, né? Que seria a imagenzinha. E aqui a gente vai ao bot, né? Aqui você pode criar ou um novo bot, né? Ou você pode criar um que já existe. A gente pode colocar um que já existe aqui. Dar um save. Seria para personal. Dentro do chatbot, você consegue adicionar comandos. Tipo, você pode criar um do zero, né? Ali em cima. E aqui você adiciona comandos. Então, por exemplo, aqui a pessoa vai fazer uma pergunta. Tipo, quais são as melhores práticas? Aí aqui seria a resposta, né? Sempre lavar a mão. Passar álcool em gel. E assim por diante, né? Então com isso a gente consegue desenvolver um chatbot muito simples, muito prático. Aqui você tem algumas outras partes de conector e mensagem extensions. A parte de língua também tem, mas português a gente não tem. Então geralmente é só em inglês. Inclusive o chatbot de perguntas e respostas é bem melhor de você fazer em inglês, porque em português às vezes eles dão alguns problemas. Com isso só... e tem essa parte do app manifest, né? Aqui você tem um preview do código, onde você, se você preferir, né, fazer por parte de código, aqui ele já deixa todo o esqueminha. Ou também, se você pode fazer o debug e o deploy dos apps através do Visual Studio e do Visual Studio Code, que você consegue fazer essa sincronia. Aqui seria para você instalar, né, o chatbot, né? Como a gente está usando Teams empresarial, né, precisaria de permissão para instalar o chat. Mas aqui ele já mostra todas as informações do chatbot. Bom, é isso. Muito obrigado.